Boa noite, todo mundo. Todo mundo muito bem-vindo aqui. Bem-vindo ao nosso webinar, Como ser aceito em Oxford e Cambridge, tudo o que você precisa saber sobre o processo seletivo. Eu sou Wendy, claro, eu sou gringa, às vezes meu sotaque é um pouco forte, mas vamos lá. Sou sócia e estrategista sênior na Alma Mater. Eu vou apresentar também a Luísa, que também é sócia estrategista, ela vai falar muito hoje à noite sobre o UK. Boa noite, gente. Então, só para começar, sobre o que a gente vai falar hoje, a Luísa vai falar primeiro, apresentando Oxford e Cambridge. Como alma mater, a gente ajuda os alunos que, que, que querem fazer as candidaturas para qualquer região. A gente já teve alguns alunos indo para Oxford e Cambridge. A Heloísa é nossa diretora do Reino Unido, então ela vai falar sobre isso. A gente vai explicar o que é o Collegiate System, quais são esses colleges que faz parte de Oxford e Cambridge. É depois tudo que você precisa ter, ou qual tipo de candidato que você tem que ter, tem que ser para entrar no Oxford e Cambridge. A gente vai falar sobre o processo de candidatura, entrevistas, testes, tudo que você realmente precisa saber. E depois, no final, a gente vai ter um tempo para tirar dúvidas, mas se você tem dúvidas ou perguntas ao longo do webinar, pode botar no chat ou no Q&A e a gente vai responder durante o webinar ou no final, tá? Mas agora eu vou passar para a Luísa para começar. E aí, gente, boa noite. Bom, eu imagino que quem está aqui já conhece um pouco sobre Oxford e Cambridge, então vou falar de forma breve, tá? Oxford e Cambridge são das universidades mais antigas do mundo, são também das universidades mais bem reconhecidas no mundo. Constantemente estão no top dos rankings, a gente vai falar delas juntas porque elas funcionam de forma relativamente parecida e o processo de candidatura é também parecido, mas claro, tem algumas diferenças entre elas que a gente pode também falar ou na parte do Q&A ou ao longo da fala que talvez vá aparecer, tá? É, Pode passar para o próximo slide, Wendy. É, Bom, a gente vai começar apresentando uma estrutura muito importante de Oxford e Cambridge, que é o sistema de colleges. Essa é um conceito um pouco confuso, às vezes, para a gente entender, não só para brasileiros, mas para muitas pessoas, tá? Tanto Oxford quanto Cambridge são universidades que têm colleges distintas, tá? A college, o que que ela é? Ela não é uma universidade separada. Você pode estudar qualquer degree, qualquer matéria, em qualquer college da universidade. Qual que é a diferença, então? Por que que você escolhe um college ou outro? As colleges são a sua casa, é onde você mora, elas podem ser grandes ou pequenas, elas podem ser mais perto do centro ou mais longe, elas podem ter bibliotecas maiores ou menores de estudo, elas podem ter quartos diferentes, então você pode querer um tipo diferente de quarto, tem uma certa personalidade. Existem algumas diferenças de bolsas que são oferecidas apenas por algumas colleges e não por outras, tá? Mas, independente da college que você que escolher, o curso que você for fazer vai ser o mesmo e você vai ter colegas que vão fazer parte de colleges diferentes dentro da sua classe, tá? Então, só para ficar claro, o diploma você recebe da universidade, então o diploma você recebe de Oxford ou de Cambridge, ele não é, a college não te dá o diploma, tá? A college te dá a comunidade, ela te dá o ambiente onde você vai viver e passar os seus dias na maior parte do tempo, tá? Podemos passar para o próximo. Ok, uma outra coisa muito importante de saber sobre Oxford e Cambridge para fazer uma escolha bem informada de se esses são os lugares ideais para você estudar, mas também para você ter sucesso no processo de candidatura, tá? O processo de candidatura para essas duas universidades conta com o fato de que você conhece como elas funcionam, tá? Então, Oxford e Cambridge têm um processo que chama tutorials em Oxford, supervisions em Cambridge.
Eles têm nomes distintos, mas eles são a mesma coisa, tá? Virtually speaking, praticamente falando. Esse é um ponto bem único, tá? São poucas as universidades no mundo que têm esse sistema. O que são os tutorials e os supervisions? Desde o primeiro ano, desde o primeira semana de aula, você, além das suas aulas normais, junto com seus outros colegas, você vai ter aulas que são ou individuais ou em dupla, com um professor que é um expert na sua área. Essas, essas aulas, esses encontros, eles acontecem mais ou menos a cada 2 semanas. E você precisa produzir um trabalho para entregar nessas aulas e para ser discutido nessas aulas. Então, é bastante estudo individual, bastante tempo na biblioteca, lendo fontes, escrevendo trabalhos para entregar esse trabalho para o seu tutor. E é um aprendizado bem socrático, bem baseado no debate como forma de produção de conhecimento. E um debate em turmas pequenas, às vezes você e o professor apenas, tá? Então, isso é uma coisa que você quase não vai encontrar em quase nenhuma outra universidade no mundo. Não é o sistema que funciona para todo mundo, tem alunos que não vão gostar desse sistema, que não vão usufruir dele também, tá? E vocês vão ver que o processo de candidatura para Oxford e Cambridge vai selecionar os alunos que gostam e usufruiriam bem desse sistema. O sistema, só para completar aqui, tá? Ele é um sistema em que existem, claro, lectures, existem aulas expositivas, né, em Oxford e Cambridge. O sistema de tutorial supervision não é expositivo, ele é baseado na discussão, no debate e num feedback, tá? Então, você ser capaz de defender o seu ponto de vista ou de ouvir uma informação nova e voltar atrás e repensar o que você estava falando e ser capaz de ter essas conversas que exigem bastante de nós intelectualmente uma cotidiano, tá? Como parte do seu cotidiano. É algo muito importante se você está considerando Oxford ou Cambridge. A gente costuma primeiro pensar em Oxford e Cambridge pelo prestígio, mas é importante saber o que é o cotidiano também, para entender se isso é o certo para você. Podemos ir para o próximo, Andy. Obrigada. Então vamos lá. Como que eu entro em Oxford e Cambridge? Quem que é um bom candidato para essas universidades, tá? A gente junta Oxford e Cambridge na palavra Oxbridge para falar dos dois, tá? Então, começando com o óbvio, tá? Excelência acadêmica. Notas lá no céu. A gente vai daqui a pouco falar de forma concreta, tá? Que notas que você precisa ter para ser aceito, mas essas universidades recebem candidaturas de alunos do mundo inteiro, que são todos excelentes dentro das suas escolas, que tiram top grades, que tiram notas muito boas. Então, ser um aluno excelente academicamente é importante. Não basta ser apenas inteligente e capaz de muitas coisas se a gente não consegue comprovar isso através das notas na escola e de provas standardized que a gente vai falar sobre. Uma outra coisa importante é realmente gostar da sua área de estudo. É ter uma paixão que vai para além de, eu gosto de biologia, eu gosto da aula de biologia na escola. Eu gosto da aula de biologia na escola, tanto que eu fiz um experimento próprio meu e eu fui fazer uma aula extra online, ou eu fui pedir para o meu professor mesmo da escola me dar mais matéria para eu fazer, e eu comecei a dar aula de biologia para outros alunos e etc. É realmente que no inglês a gente fala above and beyond, né? Ir além, tá? Então, ter uma paixão genuína é muito importante. É importante também você poder demonstrar que você tem essa paixão genuína, tá? Então, documentar, fazer projetos que a gente possa demonstrar essa sua paixão, tá? Curiosidade intelectual, tá? Independência intelectual também. Isso, para Oxford e Cambridge, muitas vezes se traduz em leitura, leia na sua área, leia para além da escola. Existem alguns resources, algumas páginas das próprias universidades que você pode encontrar leituras que eles sugerem para antes de começar a graduação.
Então, às vezes, eles agora complementaram com leituras e podcasts e outras fontes de informação, tá? Mas, por exemplo, eu quero fazer psicologia, eu posso pegar para ler um livro do Oliver Sacks, o homem que confundiu sua esposa por um chapéu. The Man Who Mistook His Wife for a Hat, tá? Eu posso querer ler um livro, eu posso querer ler o Freud mesmo, eu posso querer ler coisas que são avançadas para mim, mas que eu vou tentar entender. Isso vai aparecer nos essays, isso vai aparecer na parte de entrevista, que a gente vai falar bastante mais para frente, tá? Capacidade de raciocinar na hora, isso é uma coisa que muitos alunos não pensam sobre quando eles estão pensando em aplicar para Oxford e Cambridge, eles pensam nas notas, eles pensam nas atividades, mas a habilidade de ter debates intelectuais genuínos que vão construir conhecimento é algo que é difícil de construir, às vezes, dentro de uma instituição, de uma escola, que não necessariamente vai funcionar dessa maneira, né? As nossas escolas costumam ser muito mais expositivas. A habilidade de raciocinar na hora, de mostrar como você pensa, é algo muito importante para parte de entrevistas, tá? Isso é uma coisa que você pode treinar em debates com amigos, com famílias. Tem outras fontes desse tipo de exercício. Nós, quando preparamos os candidatos para as entrevistas, fazemos isso bastante, tá? Mas ficar confortável em pensar em voz alta na frente dos outros. Ficar confortável em não saber uma resposta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar da entrevista, tá? Tudo isso culmina nesse último ponto, que é o potencial para ser um aluno que vai se dar bem com o formato de tutorial e supervision. Grande parte do que Oxford e Cambridge vai estar avaliando se você é um candidato que tem excelência acadêmica, curiosidade intelectual, paixão pelo que você faz, mas também se você vai se dar bem no sistema educacional bem único de Oxford e Cambridge. Tá? Bom, Tá, vou passar para a Wendy falar um pouquinho sobre notas. vou falar um pouquinho sobre as notas, os números, o que você precisa ter para ter uma possibilidade de entrar no Cambridge ou Oxford. Então, para alunos que estão fazendo o IB, International Baccalaureate Diploma, as faculdades estão procurando uma nota entre 39 e 45, tá? E a nota máxima é 45. Então, realmente, você precisa uma nota quase perfeita. E todos os higher levels, os alunos que têm três higher level subjects, têm que tirar uma nota entre 6 e 7, tá? Se para alunos fazendo o Abitur, o currículo alemão, eles estão procurando uma nota entre 1 e 2, tá? Então, realmente, você tem que mostrar que você tem potencial acadêmico, você tem notas muito, muito altas. Para pessoas fazendo um currículo americano, você precisa fazer o SAT com uma nota acima de 1.500 e também pelo menos 5 Advanced Placements, ou AP Tests, com uma mínima nota de 5, que é a nota perfeita, a nota máxima é 5, tá? Tem que ter pelo menos 5 provas com a nota perfeita em 5. E também tem que ter áreas relevantes. Então, se você quer estudar engenharia, precisa ter uma AP de física, calculus, matemática. Então, para outras pessoas que querem estudar economia, tem que fazer economics. Então, realmente não pode ser matérias aleatórias. Realmente tem que mostrar seu potencial acadêmico ao longo do ensino médio. Para alunos que estão fazendo o ensino médio brasileiro, não é impossível entrar, porém não é fácil. Para Cambridge, um, pode se candidatar com o ensino médio brasileiro. Também precisa pelo menos 5 Advanced Placement AP Tests. E mesmo se sua escola, as escolas brasileiras não oferecem os APs, você pode fazer as provas através de uma escola internacional.
Então, essas provas acontecem só uma vez por ano. E pode falar conosco se você precisa mais informação, tá? Também seria bom ter uma nota de SAT, também acima de 1.500, tá? Para Oxford, é menos provável ou menos possível com alguém de ensino médio entrar. Não é impossível, tá? Mas vai ter que olhar curso por curso. E também a nota média, do ensino médio, ele está procurando uma nota de 9 ou 10 de 10, tá? Então, realmente, para um aluno de ensino médio, você tem que ter uma nota quase perfeita para entrar, tá? E vai mandar as notas dos últimos 3 até 4 anos do ensino médio, tá? Não é impossível, porém, não é fácil, tá? Posso Um, acrescentar uma coisa, Wendy? ah, Desculpa, só porque acho que é importante e relevante no slide anterior. Para quem está fazendo o IB, é muito importante escolher os higher levels que são obrigatórios, tá? Então, o IB é um programa de 2 anos, né? Você tem que planejar com antecedência, porque você tem que saber no começo lá, se você tem interesse, por exemplo, em economia, você tem que ter um higher level de maths, engenharia, maths e physics. Então, é importante ter essas. Se você não tiver essas matérias, você não é capacitado a aplicar, tá? Quer dizer, você pode aplicar, ninguém te impede, tá? De se candidatar, mas com quase certeza absoluta você não vai ser aceito, porque esses são requirements, tá? São obrigatoriedades. Sobre o ensino médio brasileiro, eu sei que é uma notícia às vezes difícil de alguns alunos ouvirem. É muito difícil conseguir Oxford e Cambridge com o ensino médio brasileiro. Oxford mais do que Cambridge. Cambridge é um pouco mais flexível, tá? Não é impossível com antecedência e planejamento, tá? É, você tem que ser muito, muito excelente, mas a gente auxilia os nossos alunos e apoia eles, se esse for o caso. Às vezes, faz sentido pensar em fazer um mestrado nessas universidades, fazer uma graduação em outra e pensar na pós, em Oxford ou Cambridge, que também é muito interessante, tá? Mas se alguém tiver perguntas sobre essa parte, pode deixar no botão do Q&A ali embaixo. Desculpa, Wendy, pode continuar. não, bom, obrigada. Tá, sobre o processo, a candidatura em si, o prazo vem um pouco antes das outras candidaturas para o Reino Unido. É a candidatura, você aplica pelo sistema UCAS, é o prazo 15 de outubro, 16 da tarde, no horário da Inglaterra, tá? Isso é 3 meses antes das outras applications para o Reino Unido. Então, você tem tempo para focar nesses applications. Well, nessa application, não pode aplicar para Oxford e Cambridge no mesmo ano. Você tem que escolher, tá? Isso é uma regra do país. Não pode, simplesmente não dá para aplicar para as duas faculdades ao mesmo tempo. Você tem que selecionar para qual você quer ir. Mas pode aplicar e deve aplicar para outras faculdades na Inglaterra, mas você tem 3 meses depois para fazer a candidatura, tá? É, Na primeira fase de candidatura, vai ter uma personal statement, que é uma a redação. Normalmente, se você entende do processo americano, você vai saber que o personal statement é uma história sobre a sua vida, é tudo, é quem você é como pessoa. Não, para Oxford, Cambridge e Oxford é muito mais objetivo, muito mais concreto sobre seus interesses acadêmicos, todos a sua bagagem acadêmica, bagagem intelectual. Não é uma narrativa sobre sua vida, não, é muito mais focada na parte intelectual, tá? Também vai ter uma referência, uma carta de recomendação, mas só de um professor, uma professora, e também essa carta, esse professor deve falar muito mais sobre seu desempenho intelectual, sua independência, sua iniciativa na sala de aula, você vai além do que na matéria na sala de aula. Mas também a alma mater, a gente dá dicas para os professores para te dar uma referência boa,
tá? É depois que você envia o application no UCAS, outras coisas vão acontecer, tá? O Cambridge, você vai ter uma semana depois que você envia o seu application para fazer uma segunda fase, vamos dizer, que vai ser um formulário personalizado, que você tem que dar mais informação sobre você, talvez tenha uma personal statement mais focada no seu curso de qual você quer estudar, vai ter alguma coisa bem específica. Mas esse form não é uma coisa aleatória que você só tem que preencher. Não, esse form é bem importante no processo de candidatura e tem um peso real quando as pessoas estão avaliando o seu application, tá? É também as duas faculdades podem pedir mais documentos. É comum que eles pediam um documento que você já fez na escola, que já foi corrigido pelo professor, é, normalmente mais ou menos 2.000 palavras, tá? Esse trabalho você realmente tem que entender, estudar, porque provavelmente eles vão falar sobre esse trabalho na entrevista, tá? Então, para fazer o application, tem o UCAS, com prazo até 15 de outubro, e depois Cambridge manda esse My Cambridge Application, você tem uma semana, e depois eles vão pedir mais documentos, e a Luísa vai falar sobre os testes e as entrevistas também. Perfeito. Bom, para além da escola, das provas adicionais como APs, SAT, a gente tem também algumas provas específicas que não são exclusivas de Oxford e Cambridge, tá? Existem outras universidades no Reino Unido que podem pedir elas também. Elas são elas são por área, tá? Então, o TMUA é uma prova para quem quer fazer matemática, ciência da computação e às vezes algumas áreas relacionadas. O ESET é para engenharia, física, ciências biomédicas. O TARA Test é para PPE, psicologia, econ, história, política. Muitos desses começaram a ser exigidos, esses três primeiros que eu li, começaram a ser exigidos para esse application cycle, tá? Alguns ano passado e alguns esse ano. Então, alguns deles é novidade que eles são exigidos em Oxford e Cambridge, às vezes já eram em outras universidades, tá? E já provas mais antigas, que eram exigidas há muitos anos, são o UCAT, que é uma prova para quem quer fazer medicina ou áreas relacionadas, e LNET, que é para quem quer fazer direito. Essas provas acontecem uma vez ao ano só, tá? E você só pode usar a nota que você tirou no ano do seu application. Então, se eu fizer a prova no ano anterior ao que eu vou apply, essa prova pode servir para mim, para eu treinar, mas ela não vai servir como nota para o application. Você precisa fazer do ano do seu application, tá? Elas acontecem em outubro, bem ali perto do envio do próprio UCAS, tá? Tem um custo ali de cento e poucos pounds para fazer a prova. A gente sugere um preparo de 3 a 6 meses. Eu recomendaria mais 6 meses do que 3, tá? Existem alguns sites que vão falar, você não precisa se preparar para essa prova, é uma prova intuitiva, isso e aquilo. A verdade que a gente observa é que os alunos que se preparam vão melhor na prova do que os alunos que não se preparam, tá? A prova é presencial em centros Pearson de testing. A maioria das cidades grandes tem esses testing centers, mas é importante verificar, dependendo de onde você mora, se existe, se você vai precisar talvez viajar para uma outra cidade para fazer, tá? E se preparar com antecedência. Bom, a entrevista. A gente vai falar bastante desse tópico porque a entrevista é uma parte muito, muito importante da candidatura. Para vocês terem uma ideia, em torno de 70% dos candidatos que aplicaram para Oxford ou para Cambridge são chamados para entrevista. Então, ser chamado para entrevista é uma coisa positiva, com certeza, né? Como se você tivesse passado da primeira fase, você não foi rejeitado de cara, mas também não é uma indicação de que você vai ser aceito, porque o que eles querem muito ver é o seu desempenho na entrevista. Então, ir para a entrevista é aqui que você precisa brilhar, tá? E entender bem como funciona o processo para ser aceito. Vamos então do começo, tá? O que é essa entrevista? O que raios é isso?
Oxford e Cambridge vão chamar essa entrevista de uma conversa. É uma conversa acadêmica. E é claro que é uma entrevista, é claro que você está sendo avaliado, mas ela não é um teste. Ela não é alguém que vai te perguntar, me resolve esse problema aqui, exatamente assim. Isso até pode acontecer, mas eu vou dar o contexto em que pode acontecer o resolva esse problema matemático, tá? Mas é mais uma conversa. A ideia é que eles possam entender como que você raciocina, como que você pensa, tá? Costumam ser entre 20 a 45 minutos. Às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes tem três professores te entrevistando, que pode ser um pouco intimidador, por isso que é importante treinar, tá? E às vezes pode acontecer de você ter mais de uma entrevista. Depende pelo college, depende pelo programa, tá? É, o que que é importante saber? A entrevista é como se fosse um mini tutorial, ou uma mini supervision. Ela é exatamente aquele formato de você discutindo a sua área de interesse com alguém que é um expert nessa área. Então, a entrevista é justamente para ver se você funciona bem nesse ambiente, tá? Então, o que que os admissions officers vão estar procurando de você nessa entrevista? Há uma concepção de que eles vão estar esperando que você seja um gênio, que você tenha resposta para todas as perguntas e que você saiba muitas coisas. E isso não é exatamente correto. É claro que é ótimo saber coisas, é claro que é ótimo ter respostas e saber, por isso que é importante desde lá de trás ler na sua área, fazer projetos, ir above and beyond, né, ir além na sua área, mas não é o fim do mundo se aparecer na entrevista uma pergunta para a qual você não tem uma resposta pronta. As entrevistas, na verdade, são designed, são feitas para que isso aconteça, porque eles querem ver você pensar. E eles querem ver você ter interesse na pergunta. Eles querem ver você achar interessante estar discutindo aquilo nesse ambiente acadêmico. Então, mostrar entusiasmo, mostrar curiosidade faz parte de um bom desempenho nessa entrevista. A, a habilidade mais importante que a gente já começou a falar, que você precisa demonstrar, é a capacidade de pensar em voz alta, de estruturar o seu pensamento, de receber uma pergunta que você não tem uma resposta pronta para, e usar as ferramentas que você já tem, usar o arcabouço de conhecimento que você já tem, para demonstrar como que você começaria a resolver essa questão. É comum que os interviewers vão challenge you, eles vão questionar e eles vão talvez mostrar problemas dentro da sua lógica, da sua resposta. Isso não quer dizer que você falhou, isso é mais uma parte do processo de tutorials e supervision, que é ouvir alguém questionar a sua lógica e você saber defender a sua ideia, ou voltar atrás e falar, não, na verdade o que você falou me faz pensar que era melhor fazer de outra forma, tá? Uma coisa que você não vai encontrar em muitos guias é estar confortável nesse ambiente de alguém que tem muito mais senioridade que você na sua área. Questionar a sua ideia é uma habilidade. Estar confortável nessa situação e não se sentir acuado ou defensivo e engajar no debate intelectual é o que eles estão procurando que você saiba fazer. A disposição de explorar ideias novas está aí também, de você aceitar também ideias novas, mas também de você, às vezes, defender a sua ideia, e de você falar, não, mas XYZ, tá? Então é isso, eles vão observar como você vai reagir quando você é contrariado, eles vão observar o seu potencial de aprender, de receber uma informação nova e incorporar ela no seu pensamento. Bom, como que funciona essa entrevista na prática, tá? As entrevistas ou são presenciais ou, desde a pandemia, elas podem acontecer online. Se for presencial, você vai entrar numa sala em que vai estar você e as uma, duas ou três pessoas que vão estar te entrevistando. E, na grande maioria dos casos, o professor, quem tiver com você, vai te apresentar um cenário, um problema dentro da sua área, tá? De conhecimento, e vai te ouvir falar sobre, e vai te questionar sobre a sua resposta, e vai ter um pouco de um debate até vocês irem para o próximo
para o próximo tópico, tá? Uma coisa importante para saber é, não existe uma resposta perfeita. Eles não estão procurando secretamente que você fale uma coisa que é a resposta perfeita para a pergunta deles. Existem talvez respostas erradas, que em geral são respostas que não levam em consideração o conhecimento que vocês deveriam ter, tá? Ou respostas que não pensam de forma crítica sobre os sistemas. Se te faz uma pergunta sobre economia e você não pensa em certos, se você não pensa em certos conceitos econômicos e você ignora eles para responder, essa talvez não é uma resposta boa. Mas existem várias respostas certas ou várias respostas que vão ser recebidas de forma positiva, tá? Existe um pouco de diferença no formato dessa entrevista, dependendo da área, dependendo do programa que você está aplicando, tá? Então, programas de STEM, de ciência e matemática, às vezes vai ter um problema no quadro e eles vão querer ver você responder, mas eles não estão só querendo ver se você vai chegar na resposta certa, eles querem ver como que você vai começar a trabalhar esse problema, tá? Perguntas de humanas costumam ser um pouco mais filosóficas, perguntas de medicina e de direito tendem mais a ter a ver com problemas, dilemas éticos, com situações reais que podem acontecer e o que você faria, o que você acha dessa situação. E a gente vai mostrar alguns exemplos só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? Antes de chegar nos exemplos só, os alunos às vezes perguntam como é que eu me preparo para essa entrevista. Eu diria que tem vários estágios de se preparar, tá? O preparo para essa entrevista começa anos antes dela, que é o que a gente já falou, de ter uma curiosidade intelectual e uma disposição de ir além da escola, além do que existe, de buscar. Isso não precisa ser só coisas que custem dinheiro, como fazer summer courses. Pode ser bom fazer summer courses, com certeza, mas tem coisas que você pode fazer que não necessariamente exigem você pagar. O importante é que você esteja engajando com a área que te interessa. E eu vou falar de novo porque é muito importante. Ler livros é importante para todas as áreas. Mais importante, talvez, para as áreas de humanas, tá? Mas ler livros, ler o Financial Times, se você gosta de economia, escutar podcasts sobre direito, se você gosta de direito, é, às vezes até documentários, fazer estágios e engajar a fundo com a sua área de interesse vai te dar a base de conhecimento necessária para você aí saber debater e resolver problemas e pensar em questões complexas dentro da sua área, tá? Tentar exercitar isso em casa, às vezes debater com a família é importante. E existe também, as Oxford e Cambridge gostam de alunos que são ousados um pouco intelectualmente e têm opiniões formadas, mas é interessante também se você sabe dizer, nossa, eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, eu vou te dizer como é que eu pensaria para resolver. Então, ter a humildade de saber, nossa, eu nunca pensei nesse assunto dessa forma, mas eu vou usar o meu arcabouço de conhecimento e a minha habilidade para tentar mostrar como que eu chegaria em uma resposta, tá? A gente, aqui na Amater, já falamos mais sobre isso, mas a gente faz simulações, simulados dessas entrevistas para vocês poderem treinar exatamente essa habilidade. Vamos lá, exemplos que todo mundo quer saber, exemplos de perguntas de entrevistas. Esses são exemplos reais, tá? Tirados de entrevistas passadas. Um aluno aplicando para medicina pode receber uma pergunta como a primeira, que é: o câncer causa 1 em 4 mortes no Reino Unido, mas apenas 1 em cada 10 nas Filipinas. Por quê? E aí, só de forma muito resumida, tá? O que seria uma resposta ruim, uma resposta de alguém que não pensou muito sobre sistemas públicos de saúde, sobre biologia humana? Seria responder: todo mundo nas Filipinas é mais saudável, eles comem comida orgânica, portanto, eles têm menos câncer. Uma resposta mais estruturada seria: bom, se as pessoas na Filipinas têm menos câncer, pode ser que elas morram mais cedo, porque elas têm outras doenças, elas têm mais vulnerabilidade, então elas não chegam na idade que a gente costuma desenvolver o câncer. Ou pode ser que o sistema público nas Filipinas
não seja tão bem equipado para detectar câncer cedo ou para tratar o câncer. Então, a gente pensar de forma mais profunda é o jeito de chegar numa resposta mais interessante, tá? Eu não vou ler todas essas e dar respostas para todas essas, tá? Vou só usar algumas de exemplo. A do direito, tá? Que é bem filosófica e tem muitas que vão ser parecidas com ela em outras áreas. Existe alguma situação em que é justificável desobedecer a lei? Esse tipo de pergunta aparece bastante, tá? A tentação é dizer, claro, sim, existem situações em que é justificável desobedecer a lei. Se eu estou sendo perseguido por alguém que está me atacando no carro, eu vou furar o sinal porque essa pessoa está vindo atrás de mim, ela vai me atacar. E essa resposta não é ruim, mas essa resposta não engaja com as questões profundas que são o que que é a lei, o que que é certo, o que que é errado, o que que, o que que acontece se a gente abrir essa possibilidade de, ok, só segue a lei quem acha que a lei está certa ou justa para essa pessoa naquele momento. Será que a sociedade vai sobreviver a gente flexibilizar tanto a lei dessa maneira? Então, uma resposta boa é sempre uma resposta que vai engajar com a complexidade da pergunta e pensar em vários cenários, tá? Eu vou só chamar a atenção para a última pergunta, porque ela é engraçada e pode acontecer, tá? A última pergunta é: como é que você pesaria a sua própria cabeça? E é aqui que você mostra o seu pensamento, tá? É muito provável que ninguém nunca tenha te perguntado isso, então você tem que pensar, ok, minha cabeça tá junto do meu corpo, eu não consigo pisar numa balança e separar o que que é o peso da minha cabeça, o que que é o peso do meu corpo. Será que eu me coloco numa piscina, onde eu vou talvez diminuir o peso do meu corpo e eu apoio a minha cabeça numa balança? Será que eu vou fazer a média do meu tamanho, a distribuição de massa? Existem várias formas de você pensar nessa solução. Será que eu vou ler historicamente qual a porcentagem de peso da cabeça das pessoas e aí calcular o que seria a porcentagem do meu? Então, o interessante aqui não é necessariamente saber qual que é a melhor forma de pesar a sua cabeça, mas mostrar que você consegue pensar em diversos cenários em que você poderia usar os seus conhecimentos para saber quanto que pesa a sua cabeça, tá? E mostrar entusiasmo nesse processo. Bom, o que vocês podem esperar da Alma Mater nesse, é, nesse investimento enorme de tempo e de energia que é se candidatar para Oxford ou para Cambridge? Nós temos muita experiência de auxiliar os alunos a se candidatarem para o Reino Unido e também para Oxford e Cambridge. Tivemos vários alunos que já foram para essas universidades, para graduação e para pós-graduação. A gente auxilia as famílias fazendo um planejamento curricular desde o ensino médio, então, desde o nono ano, já pegar e auxiliar a escolher as matérias, a se preparar. Quando se preparar para o quê? Como, que leituras fazer, que matérias que eu vou ter que fazer, que provas que eu vou ter que fazer, como e quando que eu me preparo para qual coisa, e como que eu vou desenvolver com essa narrativa de tudo que eu fiz quando eu finalmente for escrever o meu personal statement. E se eu for estiver aplicando para Cambridge, o meu Cambridge personal statement também, tá? Preparação para provas. A gente, já falei, fazemos simulação da entrevista, então a gente faz treinamentos mesmo dessa entrevista para você poder ficar confortável, se habituar a responder, treinar o seu cérebro a como responder bem essas perguntas, tá? A verdade é que a maioria dos alunos que são aceitos em Oxford e Cambridge treinam para as entrevistas, tá? E toda aquela orientação também de escolho Oxford ou escolho Cambridge? E se eu já escolhi uma delas, qual college dentro eu escolho? Será que Oxford eu quero morar na Magdalen College, que é uma college gigante com um gramado enorme, onde no summer, no verão, os alunos vão fazer Shakespeare plays que eu posso assistir de graça? Ou eu quero ficar numa Jesus College, numa Exeter College, que são colleges pequenininhas, onde é uma sensação de família, todo mundo perto, o dining hall é super aconchegante. Eu quero ouvir os alunos de órgão tocando órgão na capela ali ao lado, porque eu gosto de música. Então, tem muitas coisas que a gente ajuda vocês a escolher. São muitas decisões a fazer.
E para nós aqui no Brasil não é tão fácil, nem sempre é fácil poder ir visitar as universidades e ter uma ideia mais concreta de como isso é. Então a gente ajuda vocês a fazer a melhor escolha possível, tá? Bom, chegamos na parte do Q&A. Não sei se temos algumas perguntas, se querem escrever no chat ou no Q&A. Não sei se o Andy já olhou, se a gente tem alguma pergunta para responder. Sim, tem uma pergunta aqui, da Flávia. Quando o aluno que faz o IB deve começar a fazer alma mater? Antes do IB. Não, assim, a, a gente adoramos auxiliar os alunos em qualquer momento da jornada, tá? Temos alunos que chegam para a gente no ninth grade, no nono ano, 1 ano, 2 anos antes de começar o IB, e a gente ajuda eles a planejar o que eles estão fazendo e conseguimos auxiliar na escolha das matérias do IB, estrategicamente e tudo mais. No entanto, se o aluno já está no IB, e quer fazer Oxford ou Cambridge, nos procure o mais cedo possível, porque, como a gente viu lá atrás, a data para se candidatar é 15 de outubro. E é 15 de outubro, se você se forma em dezembro, é meses antes de você realmente se formar, tá? Então, se o aluno já está no IB, a gente tem o quê? 1 ano e pouquinho para preparar ele para essa candidatura. Então, quanto mais cedo, melhor, tá? Para a gente conseguir aumentar as chances do aluno. Sim, só quero complementar, assim, a gente vai ajudar, mesmo se você chega na alma mater no 15 de setembro, só tem um mês. A gente pode ajudar bastante com as redações, preparar para a entrevista. Porém, o nosso ajuda vai ser limitado, claro. Mas se você chega 1 ano, 2 anos antes, o que você está lendo, a gente vai tem mais tempo para desenvolver outras áreas para se preparar, tá? Mas Exato. Quanto mais sempre cedo, vai ajudar. melhor. Sim, Quanto mais cedo, melhor, mas a gente já recebeu alunos no 45 do segundo tempo, né? Ali logo antes de fazer a candidatura e auxiliamos para garantir que está tudo correto, que está tudo da melhor maneira possível, que a melhor estratégia nas redações, que a gente consegue preparar o aluno. O processo de entrevista, a gente ainda tem um tempo maior para preparar. Então, a resposta é o quanto mais cedo possível, mas a qualquer momento, agora é a hora. perfeito. Tem outra pergunta aqui, Luísa. Como você deve escolher a faculdade entre Cambridge e Oxford? Tem uma que é melhor, tipo, nas STEM, outra nas humanas, ou... Perfeito. É a escolha de Sofia. A maioria dos alunos que gosta de Oxford ou Cambridge e descobre que não pode aplicar para as duas fica chateado. É compreensível, entendo, mas é interessante porque te força a realmente conhecer as duas universidades bem para fazer a sua escolha. E existem diferenças, tá? A gente falou muito das similaridades aqui, mas existem diferenças. Como você mesma trouxe, Wendy, é, e de formas de linhas gerais, tá? Se você quer uma área de STEM, uma área como ciência da computação, astrofísica, engenharia, Cambridge é mais conhecida por essas áreas. Esses programas também existem em Oxford e eles também são bem reconhecidos. É que Cambridge é mais reconhecida por essas áreas, tá? Oxford costuma ser a área em que os alunos de humanas gostam mais de ir. Então, se você quer estudar história, PPI, filosofia, política, economia transita um pouco entre humanas e exatas, né? Se você quer estudar literatura, se você quer estudar é, áreas mais de humanas em linhas gerais, Oxford é a princípio a escolha mais clara para você. Áreas mais de STEM, que são áreas mais de exatas, Cambridge é um destino mais claro. Outras diferenças que eu falaria para os alunos, Oxford é mais perto de Londres, tá? É uma coisa que os alunos gostam de saber muitas vezes. Oxford fica nem 1 hora de Londres, às vezes menos. Existe um trem, mas existe também um ônibus, que é o Oxford Tube, que passa a cada 15 minutos no centro de Oxford e te leva para o centro de Londres.
essa jornada dura 45 minutos. Então, você estudando em Oxford, se você quer passar o sábado em Londres, é a coisa mais fácil, mais rápido do que ir da zona sul do Rio para Barra ou de alguns lugares aqui em São Paulo para outros lugares. Você entra no ônibus, você desce na Victoria Station em Londres e depois pega o ônibus e volta. Cambridge fica a umas 2 horas de Londres, é um pouco mais longe, então é claro, ainda é possível é, né, fazer um day trip para Londres, etc. Mas existe uma distância um pouquinho maior, tá? Existem muitas outras diferenças, às vezes algumas de personalidade, algumas. Existe uma rixa, tá? Oxford e Cambridge, assim, histórica, e alguns estereótipos que nem sempre são verdade, então cuidado com as coisas que você vai ler online, nem sempre elas vão refletir a realidade completamente, tá? Mas, em linhas gerais, assim, são duas excelentes universidades, não existe um erro. É difícil errar se você escolher uma ou a outra, mas é interessante explorar bem o que são as suas prioridades, entender bem que cursos que talvez sejam mais interessantes para você em cada área, em cada uma dessas universidades. Tá. Um fun fact as duas universidades têm punting, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, que são esses barquinhos que você navega com uma grande vara que você empurra no chão do rio, tá? Se algum dia alguém for visitar, vai punting, punting é super divertido. Quem não sabe punt, que somos nós quando vamos de turistas, é interessante que você acaba não sabendo fazer, é super fun. Enfim, tem várias peculiaridades. Oxford foi onde foi filmado várias cenas do Harry Potter. Temos vários walking tours que você pode fazer das duas cidades. Tem muita história por detrás, tem muito conhecimento, muitas bibliotecas famosas e grandes enfim, um ambiente muito peculiar, muito interessante de estudar e de morar por 3 anos da sua vida. Tá, maravilha. Tem outra pergunta aqui que eu posso responder. Os encontros com a Alma Mater são online? Sim. A Alma Mater, trabalhamos com alunos em todas as cidades, não todas, mas várias cidades no Brasil, em outros E fora do países. Brasil, Fora, a gente tem alunos na Suíça, nos Estados Unidos, na Austrália, Reino Portugal, Unido, Portugal. Nossos consultores também, às vezes, são no Brasil, tem alguém que mora em Nova York. Então, todos os encontros são online, sim. E se quiser ter mais informação, pode nos dar um e-mail, manda um WhatsApp, a gente pode marcar uma reunião, primeira reunião sem custo. Um, É para o nosso site, nosso Instagram também. Mas, Luísa, tem mais uma última pergunta sobre mestrado. hum, É difícil entrar como mestrado, é mais difícil, o mais fácil entrar para mestrado do que graduação. É alunos que estudam no Brasil podem fazer mestrado no Cambridge, na Oxford. ótimo, essa é uma ótima pergunta. A boa notícia é que é mais fácil entrar para mestrado ou para doutorado em Oxford e Cambridge, principalmente mestrado. É, estatisticamente, menos pessoas se candidatam para os programas de mestrado do que para os programas de graduação. Então, só por uma questão de números, é mais fácil ser aceito para mestrado em ambas as universidades. A gente já teve vários alunos que fizeram o FRJ, que fizeram universidades brasileiras e entraram para mestrados nessas duas universidades. Então, é 100% possível. Se você está na faculdade agora e está pensando em fazer um mestrado em uma dessas universidades, mantenha suas notas altas, tá? É uma coisa que a gente no Brasil não culturalmente tende a não focar tanto, mas é muito importante porque o que eles vão olhar para mestrado vão ser suas notas da graduação, tá? Então, tentar manter a média bem, bem alta. É, tinha mais alguma pergunta, além de se era mais fácil ou mais difícil? Não, sou Não, brasileira, as faculdades brasileiras são perfeito. reconhecidas. São totalmente reconhecidas e aceitas. É, a gente aqui na Lamater fazemos também o processo de candidatura para mestrado, tá? Então, se quiserem saber mais,
usa o QR Code ou manda um e-mail, um WhatsApp para a gente, que a gente pode marcar uma conversa individual para falar sobre, tá? Mas sim, o mestrado é um projeto, ah, às vezes, interessante estrategicamente de pensar quando a gente pensa em Oxford e Cambridge. Tá, maravilha. Então, acho que o nosso tempo está acabando. E ninguém tem mais dúvidas por enquanto, mas pode entrar em contato conosco. Muito obrigada, Isso, Luísa. ficamos à disposição. Nos Uhum. sigam no Instagram, a gente posta sobre os próximos webinars que a gente organiza ao longo do ano. E muito obrigada por passarem essa noite com a gente. Muito obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite.